Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Um tema que desperta muita curiosidade e debate. De onde vem o anticristo? Qual é a sua origem? E o mais intrigante, será que a Bíblia revela a sua identidade? Eita, que o podcast de hoje está incrível! E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com ele, que é mestre, pastor e professor. Antônio Lira, ele é autor da Escola Superior de Teologia Prática e do curso avançado de Escatologia 2.0, que já alcançou milhares de alunos em todo o mundo. Antônio também desenvolveu um método judaico de interpretação do Apocalipse, capacitando qualquer pessoa a interpretar o livro do Apocalipse em poucas horas. Além disso, é autor de diversos livros, incluindo A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia, As Três Chaves para se Interpretar a Bíblia, 7 Razões pelas quais a Igreja não passa pela tribulação e Guia Definitivo para interpretar o livro do Apocalipse. Antônio, que honra, seja bem-vindo à casa, é sempre sua, né? Você Glória está. a Deus. Maravilha, Débora, poder Amém. retornar novamente a esse programa, estúdio novo. É, tá É, bonito, né? tá muito bonito e graças a Deus pelo excelente trabalho que você tem feito Amém. nesse reino que não terá fim. Não é? É Amém. sempre bom, esse conteúdo sempre edifica muita gente. Nós temos alunos espalhados no mundo inteiro e sempre falam muito bem desse programa. Amém, glória a Não é? Eles Deus. têm assistido esse podcast e Amém. esse tema de hoje é um tema muito interessante. Tem muita gente querendo saber a origem do anticristo e nós vamos conversar sobre esse assunto que é realmente uma grande lata de minhoca. E Vamos abri-lo. amém. Lata de minhoca, para quem não sabe, é quando uma doutrina ela é um pouco escorregadia, a gente não tem muita fundamentação. Uhum. Mas nós vamos falar aqui o que a gente conseguir sobre esse assunto e tenho certeza que vai ser muito bom para a sua edificação, como sempre. Amém. Então vamos para a Amém. pergunta básica para iniciar o nosso podcast. Professor, de onde vem o anticristo? Pode ficar à vontade. Amém. De onde vem o anticristo, De onde né? vem? Então, antes de começar a responder essa sua pergunta da origem do anticristo, é importante eu falar algo aqui, né? Todo mundo me conhece aí pelo método judaico de interpretação e sabe que eu uso a Bíblia para interpretar ela mesma. Amém. Essa é uma característica minha, porque quando você usa as escrituras para interpretar as escrituras, fica fácil de você confirmar as doutrinas, Uhum. não é? No tocante à questão da origem do anticristo, nós não temos muitas passagens, é tudo muito obscuro. Então, certamente que vamos ter que usar um pouco da história e um pouco de acontecimentos recentes, geopolítica, esse tipo de coisa. E quando você vai para fora da Bíblia, fica muito difícil de você fundamentar as coisas e Hum, dizer essas coisas são de fato assim. É muito difícil de você fazer isso. entendo. Então, quem disser que é uma interpretação segura, sair das escrituras, eu não acho que seja. Não é? Antes de mais nada, eu quero falar isso para você não diga, o pastor Antônio disse que é assim, Que está ou na que Bíblia. está na Bíblia, ou Deus revelou para ele. Não, não é isso. O que eu vou mostrar para você aqui é uma crença, é uma teoria, e toda vez que eu falar a expressão teoria, você já sabe que não é algo muito bem fundamentado pelas escrituras, por isso é uma teoria. Porque a Hum. palavra de Deus é imutável, mas a história está sujeita à mudança, assim como acontecimentos e fatos podem Uhum. mudar. Cada um pode dar uma interpretação e mudar aquilo, não é verdade? Uhum. Mas a palavra de Deus é imutável. Amém. Quando usamos só a Bíblia, aí a gente pode dizer, é desse jeito, irmão. Mas, assim, como a gente não vai usar só a Bíblia, é um terreno escorregadio, eu digo que é uma teoria. Então, eu vou trazer aqui uma teoria da origem do anticristo, ok? Amém. Vou fugir um pouco do meu método de ensino, a forma como eu uso, mas eu creio que você vai entender muito bem. E por que que eu creio nessa teoria, Débora? Porque eu já vi muitas teorias da origem do anticristo, muitas, várias, e essa foi a mais robusta, aquela que realmente, do início ao fim, ela faz sentido para mim. Então eu vou compartilhar com vocês, né, com a minha audiência, com a audiência de Amém. Débora e com quem estiver assistindo esse vídeo, esse podcast, a minha visão no tocante à origem do anticristo. Dito Hum. isso, então, nós vamos começar. Existe algum texto na Bíblia que nos mostra a origem do anticristo? É a primeira, eu quero começar do texto bíblico, né? Então, existe algum texto na Bíblia que mostra a origem do anticristo? Tem um texto que vai me mostrar
de onde vem o anticristo, mas a gente vai ter que pesquisar. É um texto que nos convida a olhar para a história. Ele já nos convida, Débora. É difícil você ver um texto que convide a gente a olhar para a história para encontrar resposta. Esse é um, Uhum. entendeu? Então vamos ver aqui Daniel 9:26, sobre a profecia das 70 semanas. Nós estamos no versículo 26 Hum. e diz assim: depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Esse texto aqui nos mostra dois príncipes. O primeiro príncipe é ungido, e nós sabemos que ungido é Jesus, né? Uhum. E o outro príncipe é o príncipe que há de vir. E nós sabemos que esse príncipe que há de vir é o anticristo. E o Uhum. texto me convida a olhar para a história. Ele diz o seguinte, Débora, ele diz: o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Ele me dá essa informação. Então, ele está me mostrando que o povo do anticristo, que é o príncipe que há de vir, iria destruir a cidade e o santuário. E a expressão povo aqui, ela é uma expressão que, se traduzir aqui do hebraico, é referente à etnia e não cidadania. Porque eu posso nascer nos Estados Unidos e ser americano de verdade. Aham. Ou eu posso ir daqui para lá e conquistar a cidadania, mas eu não sou americano de sangue, de verdade não. Então a palavra etnia aqui fala de raça, ok? É a primeira coisa que eu gostaria de falar. Então, se nós olharmos para a história, quem destruiu a cidade e o santuário, a gente vai descobrir de qual povo vem o anticristo. Simples assim. Amém. Então, ele nos convida a olhar para a história, sim ou não? Convida. Convida. Ele está falando, preste atenção, quem destruir a cidade e o santuário, esse é o povo do anticristo. Então é isso Uhum. que a gente vai fazer agora, olhando para trás. Se olharmos para trás, a gente vai ver que quem destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário no ano 70 foi o exército romano. A gente sabe disso, que o general Tito invadiu a cidade e ali o templo foi destruído e a cidade foi destruída. Aí existe uma outra teoria da origem do anticristo que prevaleceu durante muito tempo. Essa teoria prevaleceu justamente porque foram os romanos, o exército romano, que destruiu a cidade. Então, automaticamente, todo mundo já bate o olho e já diz assim: então o anticristo vem de Roma. Uhum. Muitos falam, É né? o que você vai falar, porque automaticamente é isso que a gente vê, né? Porque foram eles que destruíram a cidade. Então, durante muitos anos, no seminário de escatologia, se tinha a ideia de que o anticristo ele vinha de Roma. E muita gente apontava até para o Vaticano, tem uma linha aí, né? Uhum. E acredita que vem lá do Vaticano. Eu não creio nessa linha, por várias razões, mas ficou isso impregnado na mente de muita gente durante muito tempo. Dos últimos anos para cá, surge uma outra teoria, uma outra interpretação. Porque investigando, estudando um pouco mais, nós vamos descobrir que a partir do ano 15 da nossa era, o exército romano não tinha soldados o suficientes em seu território para compor as legiões. Então, a partir daí, eles começaram a contratar os provincianos, pagar soldo para que eles pudessem fazer parte do exército. E então, na destruição do templo, quando a gente vai olhar, estudando um pouco mais, o historiador Flávio Josefo, que é um historiador muito respeitado, ele é autor de vários livros, como o livro A Guerra dos Judeus, A História dos Hebreus e também a Antiguidade dos Judeus. No livro A Guerra dos Judeus, que é um compêndio com 7 volumes, no livro 6, a partir do parágrafo 256 até o parágrafo 66, ele vai narrar como o templo foi destruído. E é muito bom a gente saber como o Flávio José vai narrar. Ele não foi uma pessoa que foi pegar fontes, saber fontes de como o templo foi destruído. Não. Ele era testemunha ocular no dia em que o templo foi destruído. Ele estava do lado de César, vendo o acontecimento. Então, é uma fonte assim muito extraordinária para que a gente possa prestar atenção no seu relato. É sim. E ele vai então relatar as legiões que estavam envolvidas naquela destruição, eram legiões que tinham um forte contingente de árabe que odiavam os judeus. É muito interessante, né, você observar essa questão especificamente, que é narrada por Flávio Josefo no livro A Guerra dos Judeus, no livro 6, a partir do parágrafo 256. É por isso que eu fiz questão de distinguir a palavra cidadania e etnia, porque lá é etnia, raça.
Sim. ok? Aham. Então eles eram da raça árabe, que destruiu o templo. Vamos ver aqui Uhum. a narrativa de Flávio Josefo, historiador do Império, do lado de César, ele está então contando. Ele vai dizer o seguinte: a Quinta Macedônia, as legiões que estavam envolvidas na destruição no ano 70. Ele diz: a Quinta Macedônia, que veio da Judéia, que hoje é chamada de Jordânia, a 10ª Legião Fretenses da Assíria, a 15ª, chamada de Apolinares, da Assíria, a 18ª, que vinha do Egito, a Terceira Gálica, da Assíria, a 12ª, chamada Fulminata, que vinha da Ásia Menor, atual Turquia. Todas essas legiões eram compostas por um contingente de árabe, na sua grande maioria. Uau. Olha só como que ele narra. Aí muita gente então pode defender. Mas pastor, peraí. Quem mandou destruir o templo foi César. Então o mandante ele é tão culpado quanto aquele que fez. Aliás, o mandante é muito mais culpado do que aquele que destruiu. E se eu disser para você que César não deu a ordem para destruir, muito pelo contrário, ainda tentou impedir aqueles que estavam fazendo. Então, nós observamos aqui e houve uma outra motivação do porquê esse contingente árabe de soldados, né, que compunham as legiões, estavam tão entusiasmados em destruir o templo. E o Flávio Josefo vai narrar a partir do parágrafo 256. Vamos ler aqui? Uhum. César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo. Mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras e nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. Parágrafo 257. Nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões e se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava a todos. Meu Deus. Quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César e animavam os que iam adiante a jogar fogo no interior. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que ia estendendo, se dirigiu com seus oficiais ao interior. Como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se essa obra e saiu fora. Tito era o comandante das legiões, que era o imperador, né? Sim. Aí diz: e ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a liberar o centurião de seus lanceiros, obrigar a golpes os que desobedeciam. Parágrafo 263. No entanto, seu furor e seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e Meu do Deus. medo a pessoas que os castigava. Um dos que tinha entrado no interior, quando César saiu para conter os soldados, se apressou a deixar na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta. Então a chama brilhou imediatamente no interior. Os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora de continuarem com o fogo. Dessa forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Tá muito claro. Está muito claro, não é? Tá sim. Houve aqui então uma destruição do templo e a profecia dizia que a etnia que destruísse, né, o santuário, essa seria a etnia do anticristo. E isso aponta para a etnia árabe, usando a história, claro, como fonte. Nós vamos aqui ver um outro historiador. Se você não confiar em Flávio Josefo, tem outro, né? Públio Cornélio Tácito, ele vai também citar as legiões que estavam envolvidas na destruição do templo. E ele vai dizer o seguinte: Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a quinta, a 10ª e a 15ª. A estas ele acrescentou a 12ª da Assíria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e terceira que ele havia retirado de Alexandria. Essa força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Havia então uma motivação étnica e racial em que os árabes, naquela ocasião, destruíram o templo. Eles tinham ódio dos judeus. E de onde vem esse ódio? Por que eles fizeram isso, né? A Bíblia nos mostra de onde vem esse ódio. A gente, se estudarmos um pouco a história da formação da nação judaica, nós vamos ver que Abraão, ele teve 2 filhos, né? Como Sara não podia engravidar, se apressaram em ter Ismael. Ismael, então, foi o primeiro filho, Filho da egípcia. filho da egípcia Agar. Mas depois ele teve Isaac, Uhum. mas houve briga entre eles e de repente
o Ismael teve que ir embora e não herdou a promessa como Isaac herdou a promessa. Então, Isaac é o filho da promessa. E a gente vai ver que havia uma profecia sobre o Ismael. E vale muito a pena a gente ver como essa profecia foi dada e o seu teor. Foi dito assim sobre ele. Gênesis 16:10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Veja aqui que desde o início foi dita uma profecia de que a mão dele seria contra todos, e a mão de todos contra ele, mostrando, né, que ele seria uma pessoa indomável, um jumento selvagem, Aham. aquela coisa mordendo, dando marrada, dando coice. Cheio de cólera. Cheio de cólera. E é exatamente o que a gente começa a prestar atenção na história, né, da formação aqui das nações árabes que estão em volta de Israel. Hoje Israel fica no meio e aquele monte de nações árabes em volta. E a guerra ali é grande, viu? A vontade de destruí-los é grande. Você sabe que após o Holocausto nazista, o mundo se sensibilizou com a história dos judeus e a ONU resolveu devolver as terras a Israel, né? Então, judeus do mundo inteiro que estavam espalhados desde a destruição do ano 70 começaram a voltar para a sua terra, né, cumprindo a profecia de Ezequiel 37, se unindo cada osso ao seu osso. Uhum. Nós já estudamos isso aqui, se eu não me engano. Sim. Pronto. Então você percebe que houve esse ajuntamento, mas logo que Israel se juntou ali, em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias, onde várias nações, uma coligação de nações, todas elas ali, né, de bandeira, vamos dizer assim, muçulmana, eles vieram para destruir os judeus, o recém-formado Estado de Israel. Logo assim que eles voltaram, após quase 2.000 anos fora da sua terra, né, do ano 70 até 1948, daí 1.878 anos fora da sua terra, é muito tempo, É né? sim. Pronto, e você vê que já havia essa rivalidade, ela prevaleceu, E a gente pode concluir que originou-se daqui, originou-se daqui, né? de uma desobediência. É, foi o que aconteceu, o Ismael nasceu e a partir daí ele não herdou com Isaac a promessa, que a promessa só cabia para um, né? E a partir daí foi se fomentando um certo ódio. Que Quando a coisa. gente vai olhar um pouco mais, né, essa história, a gente vai ver que o próprio Esaú, que era irmão de Jacó, Uhum. ele, quando ele perde o direito de primogenitura, ele também não herda a promessa. Agora, ele não fica na dele. Ele vai buscar uma ismaelita para se casar. Ele, Eu vi isso daí. Eu então, digo, rapaz, ele que vai foi isso que buscar, ele fez? ele vai lá no seu tio. Então, esse ódio foi um pouco mais fomentado, né? É interessante É você ver interessante. isso. São detalhes que São- estão ali na palavra e a gente precisa ver. Em Gênesis 28, 9, Débora, vai Uhum. mostrar isso aí. E foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então a gente percebe aqui essa rivalidade, parece que ela foi É. fomentada Ele nessa poderia ter decepção escolhido qualquer mulher, mas ele foi logo para a filha de de Ismael. Ismael. E aí misturou um pouco mais as raças, né? E o ódio foi muito mais então fomentado. Que Veja que a interessante. coisa é tão séria que de Adão até Abraão são 2.000 anos. Consegue contar comigo? Hum. São 2.000 anos, né? E de Abraão até a época de Jesus, a época de Paulo, são mais 2.000 anos. Então, nesses 2.000 anos, de Abraão até a época de Paulo, o ódio ainda continuava. Paulo vai relatar isso em Gálatas. Pouca gente presta atenção. Em Gálatas capítulo 4, né, versículo 28, diz assim: ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas, como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o espírito, tá vendo? Uhum. Assim também é agora, no seu tempo. Meu Deus. É muita conexão, Jesus. É muita conexão. E se você olhar de lá para cá, o ódio continua. É. Você vê que as nações árabes tentando destruir os judeus. Então, isso não terminou. E a gente não precisa de nenhum outro elemento. Quem conhece as profecias e estuda muito bem as profecias, sabe o que vai acontecer durante o período da tribulação, onde Jerusalém e Israel
A nação de Israel e a cidade de Jerusalém será o centro o palco final das profecias, né? Ali vai acontecer o cerco aos judeus para destruí-los. Não é para simplesmente vocês saiam daqui, por favor. Não, vai ser para eliminar Com a cólera de raça, novo. com cólera de para eliminar a raça. A raça. Né? Então você vê aqui algo muito interessante que se é uma teoria, viu, gente? Sim, Eu sim. gosto de repetir isso aqui muito, para ninguém dizer, não, o pastor disse. É que eu creio nela e falo com convicção. Como você está usando fontes externas, se torna uma teoria, Uma né? Não é teoria. só Bíblia, Uhum, como você costuma fazer. uhum. Meu Deus, que coisa, viu? Então a gente vê esse ódio sendo fomentado aí por gerações. Então, vamos ver aqui então o lado religioso do anticristo, né? Uhum. Qual a sua religião? Será que ele tem uma religião? Será que é possível identificarmos, né? Aham. Qual é a religião do anticristo? Eu quero te falar aqui uma verdade. Quando a gente olha para as escrituras, para o Antigo Testamento me parece que apresenta o anticristo no seu lado político e militar, muito mais, né? Nós olhamos ali para as passagens, principalmente do livro de Daniel, vemos um lado político muito grande e militar. Isso a gente consegue enxergar bem, não é, nas características do anticristo. Uhum. Não é? Mas o Novo Testamento ele faz uma diferença grande, ele nos mostra o lado religioso com muito mais força. E onde pouca gente prestou atenção nisso. Quando eu comecei a estudar as profecias, Débora, que eu bati o olho, eu falei, peraí, cara, a gente parece que está procurando errado, as pessoas estão procurando nos governantes. Eles ficam procurando quem é o presidente da França. Não, agora o Emmanuel Macron é que é Aham. o anticristo. Durante muito tempo foi o Barack Obama, e o Donald Trump já passou por essa lista, George Bush, e assim vai. Todo grande líder mundial, a pessoa Uhum. fala, é esse aí que é o anticristo. Mas eles não observaram que o Novo Testamento, dentro de uma revelação progressiva, ele me traz muito mais luz. Uhum. Não que o Antigo Testamento não traga, não desmerecendo ele, sabe? Mas o Novo Testamento, ele me mostra um lado religioso muito maior. Na maioria das passagens que fala sobre o anticristo, nós podemos ver esse lado religioso sendo sobressaltado, como se Deus estivesse mostrando: observe isso aqui. Uhum. Mas pouca gente presta atenção nisso. Não estou querendo dizer com isso que o anticristo não terá o seu lado militar e nem político. Isso ele terá, ok? Uhum. Mas eu quero ressaltar aqui que o Novo Testamento parece me apresentar esse lado religioso com muito mais ênfase. E é isso que eu quero mostrar aqui para os irmãos. Até porque ele vai executar milagres, Sim, né? sim. Aí como é que vai ser um governante político, apenas o governante político fazendo Sinais, vai ter um pregador, É, vai exigir adoração a ele. Veja que esse lado religioso dele É. é bem contundente é sim. no Novo Testamento. E existem, na verdade, 3 características que mostram ali o lado religioso do anticristo. Né? A primeira é o interesse que ele tem no lugar santo. Por quê que ele tem interesse no lugar santo? A palavra do Senhor fala em Mateus, né, no capítulo 24, a partir do versículo 15, diz o seguinte: pois quando virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fuja para os montes. Veja que me parece que ele coloca uma ênfase no interesse do anticristo nesse lugar chamado lugar Uhum. santo. E se você for procurar que lugar santo é esse, você vai se deparar com o Monte Moriá. Professor, essa citação é de Mateus, é? É Mateus Mateus, 24. Jesus falando. Mateus 24. A Sim, partir sim. do versículo 15, ele Certo. começa a falar sobre o cerco a Jerusalém, né? Sim. Eu destaquei essa parte, ele falando sobre o lugar santo. Aí, se os irmãos quiserem colocar essas passagens aí, nessa versão que eu estou usando, revista e atualizada, fica legal no vídeo, né? Os editores. Amém. Aí, o que que acontece? Aí, ele falando dessa referência a esse lugar chamado lugar santo. E por que o lugar santo em si? O lugar santo, para quem não sabe, é onde foi construído o templo de Salomão, o primeiro templo, né? Foi construído nesse lugar, no Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar Isaque. É exatamente nesse lugar. Observe, então, que esse lugar ele foi destruído no ano 70. Depois, os muçulmanos invadiram a cidade, né? Um pouco mais para frente, séculos depois, e as pedras foram arrancadas daquele lugar, né? Porque não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada seguindo a profecia Uau. de Jesus. Com o passar do tempo, então veja que foi construída uma mesquita lá.
Tem uma mesquita no lugar santo. Eu não sei se você tem um mínimo de sensibilidade espiritual para entender, e haverá um conflito entre as duas religiões, isso é inevitável. Alguma coisa precisa acontecer. Existe um entrelaçamento entre as duas religiões, isso fica muito claro para nós, com um mínimo de sensibilidade. Sim. Né? Quando você vê, eu bato o olho nessa mesquita que tem lá, é a chamada mesquita Domo da Rocha, né? A cúpula dourada, o A nome. mais adorada, né? É. Ela. Tem muitos lugares de peregrinação dos muçulmanos, como a Anglia Sofia, né? A Mesquita Azul, Hum, que é também ali na Turquia. Tem uns lugares assim importantes para o Islã, mas entendi. uma das mais importantes é essa aqui. É essa. Inclusive, né? O Messias, esperado pelo Islã, pretende subir para lá. Então a gente vai ver aqui algumas coisas que a gente começa aqui a cruzar É, e começar a desconfiar da religião do anticristo a partir desse bate-papo aqui, dessa é. conversa. O lugar original do templo é aonde, então? Nesse lugar santo, ok? E hoje tem uma mesquita lá. Eu acredito, isso aí é uma crença minha, é bem provável do anticristo fazer um acordo para que ou essa mesquita saia, ou de alguma forma o templo seja posto ali. Porque quando a gente vai olhar para as profecias de Ezequiel, a partir do capítulo 40, nós vamos ver que vai haver o outro templo, o último templo, né? Que houve o primeiro templo, que foi destruído, depois houve uma reforma nele. Herodes o Grande fez uma terceira reforma, é o quarto templo na minha. Se eu for Uhum. colocar, né, Fazer as nessa contas. linha, vai ser então erigido naquele mesmo lugar. Por quê? Na metade da tribulação, esse templo precisa estar reerguido, porque está escrito que o anticristo vai se sentar nele. E Lá dentro, no se tá, lugar santo. se tá escrito, Se está escrito, vai se cumprir. vai. E é interessante que no capítulo 11 de Apocalipse a gente vê um anjo, na verdade um homem, né? Com um cordel de medir, fazendo a medição do templo, das medidas do templo, no capítulo 11 de Apocalipse. Mostrando que vai precisar estar levantado o templo até a metade da tribulação. Isso está escrito e eu creio nas profecias. Amém. Né? Então, de alguma forma, vai ter que ter um acordo entre muçulmanos e o povo judeu. Vai ter que ter um acordo. E esse acordo está profetizado em Daniel capítulo 9, e diz: e ele fará um pacto ou um acordo firme por uma semana com muitos, né? Então, uma semana ali são semana de dias, são uma semana de anos, né? São 7 anos, então, esse acordo. E na metade do acordo está profetizado, em 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo. E onde ele vai mostrar toda a sua bestialidade e exatamente quem ele é, e vai começar a perseguir os judeus para destruí-los. Então, nós observamos aqui, só nessa profecia aqui, nessa primeira parte, essa questão do lugar santo, o interesse dele no lugar santo, não é à toa. Uhum. Quando a gente vai um pouco mais para frente, né, a gente vai ver, por exemplo, o outro lado religioso do anticristo, a segunda coisa, são 3 coisas que mostram esse lado religioso. A primeira é o interesse no lugar santo, e a segunda é a intolerância religiosa que ele tem. Ou seja, é apenas aquilo que eu acredito que deve permanecer. O restante precisa ser destruído. Não é, vou tolerar, vou deixar aqui por. Não, é para destruir as outras religiões. Esse é um pensamento que é muito nítido nas Escrituras, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, no capítulo 2, no versículo 3, ele vai dizer assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado aqui é outro nome do anticristo, o filho da perdição é outro nome do anticristo, tem vários Sim, nomes. Ele entendi. é chamado de o iníquo, o assírio, ele é chamado de o anticristo, o chifre pequeno, a boca que fala grandes coisas, o abominável da desolação. Ele tem muitos nomes. Uhum. Aqui Paulo chama de dois: o homem do pecado e o filho da perdição. Ele chama assim: aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus ou é objeto de adoração. Ou seja, uma perseguição franca a todas as demais religiões e forma de pensamento contrário ao dele. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Por isso, o É santuário de Deus aqui forte, é o viu? lugar santo. Aham. É Tá muito entendendo? forte, estou É o entendendo. lugar santo, o interesse que ele tem nesse lugar santo, né? E a gente vai ver, né? A terceira coisa
A intolerância é a segunda coisa, com outras religiões, e a terceira, ele vai operar sinais. Vai operar Vai enganar muitos, a muitos, até mesmo os escolhidos. ele vai operar sinais. Aí muita gente pode dizer assim: não, pastor, ele não deve ser um líder religioso, não, deve ser um ateu. Ele não pode ser um ateu porque ele vai operar sinais. E os ateus não acreditam no sobrenatural. É. Isso aqui já desbanca essa teoria, né, de que ele Uhum. seja um ateu. Não, não é. Ele tem uma religião e ele é intolerante com as demais. Ele mesmo vai ser adorado e vai exigir adoração. O falso profeta Aham. é aquele que vai na frente dele para que as nações do mundo o adorem. Então ele não pode ser ateu, porque o ateu não crê nesse É. sistema de crenças, né? Professor, e o nome anticristo, né? Já Ante- me dá uma ideia que é algo oposto a Cristo. Então, Opositor. Cristo é o nosso Senhor. Então, vai ser alguém, digamos que vai se fazer Uhum. parecido, mas fazendo tudo o oposto. Eu posso dizer assim, Sim, não é? ele é o anticristo, ele é contra Cristo, né? É. A expressão da vacina antitetânica. Aí ele vai pegar muitas coisas, né, assim, para se disfarçar que é, No início, sim, no mas depois início. ele vai mostrar exatamente quem ele é. E quem quiser ser diferente vai morrer, né? Quem quiser pensar diferente vai morrer. Então a expressão anticristo é contra Cristo. A expressão antitetânica, né? É uma injeção contra o tétano. E anti é Entendi. contra Cristo. Contra Cristo. Contra Cristo. O Apocalipse é o livro que confirma o seu lado religioso de uma forma mais aberta, mais abrangente. O capítulo 13 é Uhum. o capítulo que revela ali o anticristo e seu governo. O versículo 5 do capítulo 13 vai dizer: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Observe a expressão: 42 meses é o mesmo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E essas expressões ditas em Daniel também, elas fazem sentido. 3 anos e meio. Uhum. Né? A gente percebe que da metade da tribulação para frente é um marco, onde ele começa então a colocar o seu plano em prática de destruir os judeus e as demais religiões. Vai mostrar quem é. Quem é? Me parece que no início ele vai se mover através de acordos, mas depois ele vai É para mostrar implantar, quem né, é. para ele ser implantado naquele lugar. Aí vai enganar Vai como ele enganar, sempre como ele fez. sempre fez. Os incautos, né? Os desavisados. Meu Deus. Aí o versículo 6 diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, tá vendo? Para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Observe atentamente o ódio desse homem contra Deus, seu nome e contra seu tabernáculo, se referindo ao templo e também todos os habitantes celestiais. Me parece que é uma guerra declarada contra aquilo que nós conhecemos, que é o bem, né? Quando a gente fala do céu, a gente fala de Deus, fala dos anjos, da Sim. parte boa. Ele vai blasfemar contra tudo isso, que certamente que a sua própria religião, com o seu sistema de crença, né, querendo ser implantado, ele vai se opor Uhum. a todos aqueles que buscam a Deus de alguma Ele forma. vai tentar pela força. É. Aí o versículo 7 diz assim: também lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Observe que não é uma perseguição, é uma guerra. E guerra, aqui, é uma guerra religiosa. É uma guerra contra os santos, que são os convertidos da tribulação, né? E Hum. essas pessoas, elas serão tremendamente perseguidas, e também o próprio povo judeu, que também é chamado de povo santo. Elas vão ser Conhecido. perseguidas porque elas vão cair em si, que vão ver que Elas serão perseguidas principalmente porque essa religião, a gente vai revelar no próximo podcast, sim, tá bom. né, de uma forma mais aberta, Aham. essa religião, ela sempre teve como seu alvo objetivo, né, principal, converter pela força. Então, quem não se converte pela força, desde a sua existência, desde sua concepção, foi assim. Conquistas e terras era o seu objetivo. Então, desde o início, é a conversão pela força. Se não se converter, morre. Tá entendendo? Uhum. Então, isso já acontece. Já acontece. Já acontece Já atualmente. não é que não vai acontecer só na tribulação. Uhum. Isso já acontece, eu não sei como que a gente não viu isso antes. É bastante interessante. O versículo 8 vai mostrar: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Veja aqui a questão dele receber adoração. Esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É, é massa isso Uau, aqui, o né? livro do Cordeiro. Então a gente vê esse lado religioso do anticristo muito forte.
Aqui a gente também vai ver o seu pregador, que é o falso profeta, né? Aquele que vai adiante dele, fazendo sinais e fazendo com que os homens adorem a besta. O versículo 11 do capítulo 13 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Observe que é semelhante a de um cordeiro. Jesus falou sobre falsos cristos, né? Porque o Operando cordeiro sinais. verdadeiro é ele. Esse é o cordeiro falso, tá vendo? Esse é o falso. Esse é o falso. É bem interessante. E falava como dragão. Falava como dragão é uma Meu alusão Deus. ao dragão que é Satanás, né? Que é o mentor de tudo. No caso, Satanás é o que dá poder para ele. Aham. É debaixo do poder de Satanás. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Veja que ele vai na frente, fazendo com que o anticristo seja adorado. Ele é um porta-voz, um proclamador. Ele é tipo João Batista, né? Que foi na frente de Meu Jesus. Deus. É mais ou menos isso. E ele opera sinais, opera milagres e faz com que as outras pessoas adorem o anticristo, no caso. Uhum. 13, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à vista dos homens. Eu queria dar uma ênfase nessa questão do fogo do céu, porque eu sou crente já há 27 anos, né? Eu sou cristão, eu nunca vi ninguém orando e caindo fogo do céu. Você já viu alguma vez? Não. É um, Agora, imagina se acontecesse isso aqui. sim, quantos seguidores essa Quantos pessoa não teria? seguidores é? Não, mas ele fez cair fogo do céu. Uhum. É um sinal que convence qualquer um. É. Então é um sinal muito forte. Eu só vi Elias fazer isso, né? No Antigo Testamento. Só vi Elias cair fogo do céu, quando ele estava querendo firmar a sua própria crença no Deus verdadeiro. E veja aqui que ele vai fazer isso para afirmar a crença no Deus falso. É forte, né? É muito forte. Eu tô aqui processando, meu Deus. Essa colocação, Que a né? gente precisa saber disso. Precisa atentar para isso. Atentar para isso. É a palavra de Deus. É, exatamente. E o Apocalipse continua, né, confirmando o seu lado religioso. No 14 diz: por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitam sobre a terra, um espírito de engano. E lhe dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse. Ó, Menino, igual Gênesis. e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Veja que as pessoas, É elas serão proposta. mortas por não ter essa religião como opção, como Uhum. escolha. Não vão querer escolher, por isso serão mortas. É por isso que o período da tribulação é um período de limpeza, onde ou você escolhe estar de um lado ou escolhe estar do outro. Não existe o neutro. Então, ou você escolhe a religião do anticristo, Uhum. ou escolhe seguir a Cristo. Se escolher seguir a Cristo, vai morrer. Então, muita gente, para não morrer, vai escolher a religião do anticristo. E colocar a marca é sinal da sua própria escolha. Já é a escolha. Tá entendendo? Tô entendendo. E não é uma colocação de marca inconsciente. A gente vai falar no segundo vídeo o que é a marca da besta, né? O 666, não é? Então você vai ver que não é uma coisa inconsciente, né? A pessoa não vai colocar em conta, não, botei, e agora? Eles têm meus dados, eu não vou comprar e vender. Não, não vai ser inconsciente, não. Vai ser uma opção religiosa. Acima de tudo, é uma profissão de fé. O silêncio, né? O silêncio, né? E a gente está só começando a abrir essa lata de minhoca, né, Débora? É. A gente tem a coisa aqui para mostrar para você. O podcast está muito interessante. Amém. Glória a Então, Deus. qual a religião do anticristo? Qual será a religião dele? Será que já existe? Podemos apontar a religião do anticristo? Bom, eu acredito que essa resposta virá no próximo podcast, né, Débora? Amém. Amém? Amém, amém. Então a gente finaliza a primeira parte por aqui? Finaliza por aqui. Que a Eu tô aqui só querendo continuar e aprender. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Eu acho que aí já respondeu muitas perguntas pra gente refletir. abrir a mente, atentar os nossos olhos às escrituras. É isso que eu tô vendo aqui. Eu Aprendendo aqui e vendo que eu preciso aprender muito mais ainda. Amém. Eu deixei muito material para vocês pensarem. É uma Amém. teoria É uma teoria. e muito robusta, viu? Amém, amém.